like you, and it's true. There is only one, just you. Meus queridos, então estamos aí, ó, mais uma aula, né? Essa aula complementando, né, a aula passada. Mais um reforço, né? Um reforço de equação do segundo grau. A introduçãozinha, mas vista de uma forma mais assim, é uma continuação, na verdade, do que a gente viu. Vamos frisar mais algumas coisinhas sobre a equação completa e incompleta, conhecer os métodos de resolução, aliás, um apenas, né? Conhecer um método de resolução que é aquele por tentativa, em que conhecer não, a gente vai resolver o exercício baseado nisso, né? Que vocês viram na aula passada, né? Tentativa, o nome já está falando, é você trabalhar na base de você estar tentando alguns números para ver se aquele número é ou não raiz da equação, é ou não solução da equação. Então confiram aí os exercícios, vocês vão devagarzinho, com calma, tá ok? Assistindo o vídeo, conferindo as respostas, se tiver errado, corrijam, agora corrijam mesmo, gente. Não deixem passar em branco, não vejam apenas por ver, tá ok? Corrijam, sejam organizados. Aprendam mesmo o conteúdo que vocês precisam nos próximos anos. Esse assunto é um assunto de fundamental importância, gente, para os próximos assuntos que vocês verão no primeiro, segundo e terceiro ano, ok? Então, boa sorte para vocês. Bom, gente, então, a gente mais uma semana aqui para tentar resolver esses exercícios, corrigir, né? Baseados na introdução do assunto, porque a gente está resolvendo aqui exercícios que são baseados na introdução do assunto. Esse assunto a gente começou vendo na semana passada. O que a gente vai ver hoje é um complemento, um reforço, né, para deixar bem esclarecido para vocês essa parte inicial do assunto de equação de segundo grau. Tá bom? Antes da gente passar para as próximas, para os próximos assuntos que também são da equação de segundo grau. Só que antes da gente iniciar a resolução dos exercícios, vamos tentar aqui lembrar o que foi que a gente viu. Tá, ok? Então, o que foi que a gente viu na aula passada? A gente viu a forma reduzida de uma equação do segundo grau com uma incógnita, ou seja, como é que é a cara dessa equação do segundo grau? Com uma incógnita, com uma só incógnita, ou seja, com uma só variável, uma só letra, né? Quem se lembra? Então, ela tem essa cara aqui, né? ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Essa é a forma reduzida, em alguns livros trazem como forma geral de uma equação do segundo grau, tá, ok? E os fatos históricos a gente estudou também, foi mais com uma parte introdutória mesmo do conteúdo. Para que servia, onde é que se utilizava, como é que surgiu os cálculos, como é que surgiram os cálculos para nós conhecermos hoje como uma equação de segundo grau. Tá, ok? Então, a gente viu brevemente, né, a questão da construção de triângulos para calcular perímetros de terrenos que tinham formas triangulares, tinham formas de retângulos. Então, tudo isso se precisou muito da utilização dessa equação do segundo grau. E a equação do segundo grau com primeiro e segundo termos é justamente as equações incompletas. Incompleta é porque vai faltar o bx, essa parte aqui, tá? Ou então vai faltar o c. Mas aqui nessa questão, nesse caso aqui, como está dizendo primeiro e segundo termos, então o que é que vai ter na equação? Somente esse aqui, ó, o ax ao quadrado e o bx. O c não vai vir, ou seja, ela vai ter essa cara aqui, ó. Tá? Ó, ax ao quadrado mais bx. Então quer dizer, ax ao quadrado mais bx, isso aqui é a minha equação incompleta, a equação do segundo grau. O que está faltando aqui? Está faltando o coeficiente c. Se está faltando o coeficiente c, é porque o c é igual a zero, tá? Agora a equação do segundo grau com o primeiro e terceiro termos. Agora o que é que vai faltar aqui? Se tem o primeiro e o terceiro termo, ó, só vai ter esse termo aqui e esse termo aqui, ó. Só vai ter o ax ao quadrado e o c. Então o bx ele vai deixar de existir. Ele vai ficar com essa cara aqui, ó. Opa! Ele vai ficar com essa cara aqui, ó. Né? ax ao quadrado, ó, mais c igual a zero. O que foi que desapareceu? O bx, já que está dizendo aqui que a equação tem primeiro e terceiro termos. Só tem apenas os dois termos. Nesse caso, ela também é incompleta. Então, quais são os dois tipos de equação incompleta? Esse tipo de equação aqui, né? Que quando não vem o c, ou seja, quando não vem o termo independente, que seria um número, né? Um númerozinho aí qualquer. E essa outra aqui, ó, com o primeiro e o terceiro termos. Tá? Que só vem ax ao quadrado mais c igual a zero. Tá bom? São os dois tipos de equação incompleta.
E também vamos ver, a gente viu na aula passada a resolução de equação do segundo grau pelo método de tentativa e erro, ou seja, pelo método do chutômetro. Você chutava lá alguns números na variável x e fazia as contas. Se no final das contas desse 0 igual a 0, é porque aquele número que você substituiu na variável era a solução da equação, como a gente conhece como raiz da equação. Tá ok? Então, para dar uma introduzida aqui na solução dos exercícios, a gente dá essa passada aí, tá? Para vocês lembrarem e já ir mais um pouquinho antenados e preparados para a resolução. Então, a primeira questão perguntava assim: qual é a expressão matemática para calcular o perímetro do triângulo ao lado? Que triângulo? Esse aqui. Esse é o triângulo. Mas para calcular o perímetro, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter as medidas dos lados do triângulo. Não tem, né? Mas agora apareceu. Nós temos 3 lados, então L1, que é esse lado aí de baixo, que é esse lado aqui de baixo, ele mede 2x ao quadrado, tá ok? L2, que é esse lado aqui de cima, esse do cantinho aqui, ele mede 12. 12 o que, Tonho? Ah, não sei. 12 unidades, 12, tá ok? E do outro lado, L3 ao lado 3, mede 12 também, ou seja, L2 tem o mesmo tamanho do L3, tá ok? Então, beleza. Para calcular o perímetro, como vocês viram nas aulas, aí nos vídeos, como é que a gente calcula o perímetro? É somar os 3 lados da figura. Mas para você somar os 3 lados da figura, você tem que saber quanto é que mede cada lado. E de fato está dizendo, ó, L1 aqui, ó, L1 mede 2x ao quadrado, L2 mede 12 e L3 mede 12 também. Então, como é que você faz para calcular o perímetro? Você vai simplesmente somar os 3 lados da figura, L1 mais L2 mais L3. Ó. Olha a fórmula aqui, ó, P de perímetro, tá? Vai ser igual a L1 mais L2 mais L3. Você vai somar os 3 lados. Mas aí você não sabe, aqui, ó, coloca aqui essa fórmulazinha aqui do lado, tá? Eu peguei essa fórmulazinha e coloquei aqui do lado. L1 mais L2 mais L3. Mas você não sabe a fórmula, né? Você não sabe quanto é que é L1, L2 e L3. O que é que você faz? Coloca P igual, no lugar de L1 você coloca quem? 2x ao quadrado. No lugar de L2, 12 e no lugar de L3, 12 também. Dessa forma. Tá ok? Ó. P, no lugar de L1, bota embaixo quem? 2x ao quadrado. No lugar de L2, bota embaixo quem? 12. E no lugar de L3, bota embaixo também 12. E agora o que é que eu faço? Eu vou apenas somar esses valores aqui. Só que tem que ter você tem que prestar atenção num detalhe, minha gente. Não se soma letras com números. Você soma número com número. Aqui, ó. O 12 e o 12 você soma. Mas esse termo aqui, que eu chamo de monômio, eu não posso somar ele. Não posso porque tem uma variável, tem uma letra aqui. E letra com número não se soma. Então, como é que ficaria? Nesse caso, se a letra aqui não vai somar com esses números, então o que é que você faz? Repete ela. Você baixa ela e mexe apenas com os números. Dessa forma, ó. P, que é P de perímetro, né, que é o que ele quer na questão, vai ser igual. Olha só, repetir aqui, ó, 2x ao quadrado, você repete, mais repete aqui também, e aí soma os dois valores, 12 mais 12, 24. Então, o perímetro dessa figura aqui daria 2x ao quadrado mais 24. Não é 26x. Alguns queriam, eu estava vendo nas respostas de alguns, queriam somar o 24 com 2. Cuidado para não fazer isso. Você só somaria o 24 com 2 se tivesse aqui um x ao quadrado do lado do 24. Aí poderia somar o 24 com 2 e repetir o x ao quadrado. Mas como são monômios não semelhantes, eles não são semelhantes, um é que está com letra e o outro está sem letra, então nesse caso não deixa do jeito que está. Então o perímetro é isso aí, tá ok? Então, gente, vocês entendem o seguinte, quando a questão fala de perímetro, é somar. Para você somar, você tem que conhecer quais são os lados da figura. E a questão foi dada os lados dessa figura. Deu L1, L2 e L3. Soma os 3 lados. Quem é L1, quem é L2, quem é L3? Foi dado também. Soma os 3 lados, lembrando que você só pode somar os números. Aquele monômiozinho lá, você repete embaixo, tá ok? 2x ao quadrado, mais 12 mais 2 é 24, dá para somar. Soma eles dois, coloca logo na frente 2x ao quadrado. 2x ao quadrado mais 24 seria o perímetro do triângulo, tá ok? Então, 2x ao quadrado mais 24 seria uma expressãozinha que lembra uma parte da equação do segundo grau, que é o que você vai ver nas próximas questões. Vamos analisar a segunda questão agora. Identifique os coeficientes numéricos e marque C para a questão correta e E para a errada, referente a cada situação. Então, nós temos aqui, gente, as equações e na frente aqui nós temos os coeficientes de cada equação aqui, tá? Então, de azul está aqui os coeficientes. E aqui o parentezinho para você marcar se está correto, ou se está certo ou errado. Tá bom? Então, vamos analisar a letra A. Letra A,
diz que a equação é essa daqui, ó, tá? E os coeficientes é essa daqui. Então, o que você vai fazer? Você vai analisar termo por termo e vai ver se realmente dá esses coeficientes aqui. Analisando aqui, ó, a letra A, nós temos x² menos 10x mais 6 igual a 0. Aí está dizendo que A é 1, B é 10 e C é 6. Confere aqui com a equação e veja se está correto. Vamos lá. Primeiro aqui está a estrutura da equação, tá? Já na forma reduzida, nós vamos apenas acrescentar os coeficientes. Então diz que A é 1. Será que A é 1? Perfeito. Ó. Aqui não tem nenhum coeficiente, mas quando não tem você já sabe que é 1. Né? B é 10 aqui, gente. Ó. Veja, B está dizendo que é 10. Mas olha só, olha o coeficiente como ele está negativo. Então nesse caso o B é menos 10. Então tem que levar em consideração o sinal, é importante, é de extrema importância o sinal para você comparar um coeficiente se ele está positivo ou negativo. E o C diz que é 6. O C está dizendo que é 6. Será que é 6? Perfeito, o C tem valor 6, tá ok? Então, nesse caso, só por causa do B, né, que o B aqui, ele quis dizer aqui que o B era 10, mas de fato, ó, coeficiente A é 1, porque não aparece, coeficiente B é menos 10, né, porque é negativo, né? Menos 10 aqui, ó, em cima, tá ok? E a letra C, o coeficiente C é 6 mesmo. Então, só por causa desse B igual a menos 10, a gente já vê logo e marca logo que a questão está, o item está errado. Então, você marca lá o Ezinho, né? Coloca o Ezinho lá no item. O B, vamos para a letra B. Diz que A é menos 5, B é 4 e C é menos 5, de acordo com essa equação aqui, ó. Você analisa essa equação todinha e vê os coeficientes. Vamos conferir. Montando aqui a estrutura dela na forma reduzida, vamos analisar o coeficiente A. O coeficiente A é o que vem com x². Então, na equação aqui, ó, quem é que vem com x²? Menos 5, não é isso? Então, menos 5, correto. Agora, o coeficiente B diz que é 4, né? Será que é 4? Perfeito, mais 4, 4, tanto faz. Você sabe, né, que quando a equação não vem com sinal, já sabe que ele é positivo. Então, 4 mais 4 está perfeito. De qualquer jeito está correto o coeficiente B. E o C diz que é menos 5. O C não é o termo independente. Não é aquele número que vem sozinho na equação. Ó. A equação é essa. Qual é o número que vem sozinho? Não é o 5? Só que o C está dizendo aqui que é menos 5. Será que é menos 5 mesmo? A gente vê que não. A gente vê que é mais 5. Então, nesse caso, eu tenho aí os coeficientes A. Menos 5. Coeficiente B é o 4, né, ou mais 4, tanto faz, e o coeficiente C é 5, né, positivo. Então, só por causa desses 5 aí, né, que não confere com o coeficiente lá do item da questão, a gente vê que essa questão também está errada. Aí você marca lá, também você marca um Ezinho, tá ok? Está errado. E o item C, gente, analisando aí, vocês vejam que não está na sua forma reduzida, né, está trocado aqui. O coeficiente A está aparecendo aqui depois, né? Mas está dizendo que o A é menos 3, o B é menos 1 e o C é 0. Vamos conferir. Colocando na forma reduzida, A é menos 3, né? E o B está dizendo que é menos 1. Mas será que é B é menos 1? A equação termina assim, gente. Ó. 3x² menos 1 igual a 0. Agora vamos analisar aqui os coeficientes. Para isso, os coeficientes teriam que ser o quê? Coeficiente A, vamos analisar um por um. Coeficiente A é menos 3. Então a gente confere ali, ó, A menos 3. Né? Então, nesse caso, A menos 3 seria o nosso coeficiente, correto. Né? Então, não tem nada de errado. B, ele diz que é menos 1. Mas vocês sabem que B é o coeficiente que vem com a variável, que vem com x. E na equação vocês não estão vendo nenhum termo aí com x. Né? Se não tem termo com x, então o B vai ser 0. Então, ó, já está errado por causa disso. Aqui diz que o B é 0, mas aqui, ó, ele afirmou que era menos 1, então não tem como. O B de fato é 0 porque na equação não aparece nenhum termo com x. E o C é menos 1, né? Que seria esse termo aqui, ó, o último termo. Né? Essa aqui, gente, preste atenção aqui, ó, essa estrutura aqui é a estrutura de uma equação na sua forma reduzida. Aí você compara. A é menos 3, o B seria o termo que vem com x, não tem, dá 0, e o C seria o termo independente, menos 1. Então, nesse caso, por conta desse coeficiente e desse coeficiente, o item, né, por causa desses dois coeficientes aí, o item está também errado. Agora vamos para a letra, no caso você marca ela lá no cantinho. Vamos para a letra D. A letra D, eu tenho aí
uma equação incompleta também, né? Vocês vejam que é incompleta. E aí vocês vão comparar. Diz que o coeficiente A é 1 meio, o coeficiente B é menos 20 e o coeficiente C é 0. Vamos conferir. Ó, aqui está a estrutura da equação, né? Conferindo. De fato, o coeficiente A é 1 meio. O coeficiente B seria o tempo que vem com x. Existe na equação? Existe. Ele é menos 20, né? Ó, ele fica juntinho do x aqui, ó. Então tá aqui. E o C é 0. Por que C é 0? Porque não tem número sozinho ali, não tem um número sobrando, ele soltinho, né? Então conferindo, ó, A é 1 meio, B é menos 20 e C é 0. Confere esses resultados de vermelho com os de azul. Deu certo todos? Confere, tá tudo conferidozinho? Então, nesse caso, o item se torna correto. Você marca Czinho. Então, gente, já nessa questão, você veja que os coeficientes eles são dados, né? Eles são dados, em cada item ele é dado. Então você só tem que analisar, conferir se os coeficientes da equação estão de acordo com o que ele está falando na frente. A igual a tanto, B igual a tanto, C igual a tanto. Você tem que analisar primeiro se a equação está na forma reduzida, né? Porque às vezes não está na forma reduzida. Então você analisa aqui. O termo que vem com x ao quadrado é o A. O termo que vem apenas com x é o B. E o termo independente, que seria o C, o número que vem sozinho, né? Seria o C no caso, né? Então, A, B, C seriam os coeficientes da equação, tá? A terceira questão diz assim: utilizando o método de tentativa e erro, que é o chutômetro, né, que a gente conhece como chutômetro, você assinale a alternativa correta, que corresponde às raízes da equação x ao quadrado menos 9 igual a 0. Então, o nome já está dizendo, gente, chutômetro é você chutar um valor aí, né, tentar um valor aí e ver se dá certo. Como é que você sabe que dá certo? É quando você substitui um número aqui em x, faz as continhas e dá 0. Se der 0, é porque aquele número que você substituiu em x é raiz da equação. Então, ele deu aí algumas alternativas. Na letra A, 0 e 3, letra B, menos 3 e 3, menos 9 e 9 e 0 e 9. Então, aqui eu já fiz logo a solução, né? Eu já fazendo logo a solução, tá aqui a equação, né? Lembrando que essa equação é essa daqui, ó, que está dada aqui na questão, tá ok? Eu coloquei aqui em cima para ficar melhor de vocês visualizarem. A equação é essa daqui. Então, o que você tem que fazer? Você vai pegar os números. Como a questão está dando alternativas, o bom é você já pegar esses números que estão aqui nas alternativas e substituindo na equação. Porque aqui der certo é a alternativa correta. Então, pegando aqui, gente, olha só, eu peguei o x igual a 3. Por que eu peguei x igual a 3? Porque, gente, olha só, aqui eu tenho um 3 aqui na letra A e na letra B. Vamos pegar eles aqui, porque se der certo com 3, então ó, existe uma possibilidade de ser letra A ou letra B, a alternativa correta. Então, para x igual a 3, nós temos o seguinte, olha só. Vamos substituindo x igual, substituindo 3 aqui onde tem x, olha como ficou, ó. 3 ao quadrado menos 9 igual a 0. E a gente sabe que 3 ao quadrado é 9. Então vai ficar 9 menos 9 igual a 0. Não é isso? Ó. 3 ao quadrado, 9, menos 9, né, que deu igual a 0. E 9 menos 9, a gente sabe que é 0. Então deu 0 igual a 0. Ou seja, desse lado de cá da igualdade deu 0 e desse lado de cá da igualdade também deu 0. Então nesse caso é porque o 3 que a gente substituiu na equação, no x, é uma das raízes. Só que como a equação do segundo grau tem duas soluções, por que duas soluções? Porque é do segundo grau, então tem que ter duas soluções. Então falta a gente descobrir com outra solução, né? Aí eu fiz, né, a gente está concluindo aqui, ó, a gente sabe que x igual a 3 é raiz da equação, porque a gente substituiu e deu 0 igual a 0. Agora tentando com outro valor, vamos tentar agora com menos 3, ou seja, onde tiver x nessa equaçãozinha aqui, né, onde tiver x nessa equaçãozinha aqui, a gente vai substituir por menos 3. Lembrando que o menos 3 tem que ir entre parênteses, porque tem sinal. Tá? Toda vez que tiver sinal que for elevado ao quadrado, tem que botar parênteses. Menos 3 ao quadrado dá 9 positivo, gente. Por quê? Menos 3 vezes menos 3, não tem que multiplicar o menos duas vezes aí? E menos vezes menos não dá mais? Então, mais 9, né? Ou seja, 9, tá aqui, ó, 9 menos 9 igual a 0. Lembrando que esse 9 aqui, ó, é isso aqui. E esse 9 aqui é o resultado de menos 3 ao quadrado, que é menos 3 vezes menos 3, que dá 9 positivo. E 9 menos 9, a gente viu agora que dá 0. Ou seja, 0 desse lado e 0 desse lado. Se deu 0 igual a 0, é porque a gente sabe que o x igual a menos 3, ou seja, o menos 3, que é o valor que a gente substituiu na equaçãozinha aqui, é também raiz da equação. Tá? Nesse caso, deu certo, né? A gente substituiu x igual a 3, deu 0.
Substituiu x igual a menos 3, deu 0, então a solução que nós temos aí é menos 3 e 3. Então você marca lá a letra D, ok? Então essa terceira questão, ela só pede para você substituir os valores na variável x. Substituiu lá na variável x e viu que deu 0 igual a 0, então você vai ver ali que ali o número que você substituiu é a raiz da equação. Então nós temos dois números aí que vão substituir, né? O 3 e o menos 3. 3 e menos 3. Então se deu certo com o 3 e com o menos 3, é porque esses dois números aí são a quarta questão. Verifique se o número 3 é raiz da equação. Aí a equação é essa daí, ó. X ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Então verifiquem, gente, o seguinte. Para esse número 3 aqui ser raiz dessa equação aqui, o que deveria ser feito? O 3 ser substituído por x, né? Onde tiver x você bota o 3. E quando você fizer as contas, esse valor aqui tem que dar igual a esse valor aqui, ou seja, 0, né? Então essa expressão aqui, quando você substituir, tem que estar 0. Então vamos ver. Vamos ver como é que vai ficar, substituindo o 3, né? Primeiro, a equação está aqui, né? Foi dada a equação, essa daqui, do jeito que está aqui em cima, está aqui. Então, substituindo, para x igual a 3, que é a raiz que ele quer que você substitua, nós temos o seguinte, ó. Aonde tem x, substituiu por 3, tá? Ó, substituiu aqui, que está elevado ao quadrado, eleva ao quadrado. E substituiu aqui, ó, no lugar de x, bota o 3. Lembrando que, quando o número está junto de uma letra, quer dizer que este número está multiplicando a letra. Não é, então aqui não seria 23, tá? Porque tem aluno que pensa que aqui, vou substituir aqui o x por 3, aí vai ficar 23. Não, cuidado. É 2 vezes o 3, vezes a letra que está aqui, que vai ser substituída pelo número. Então, ó, tá vendo? Menos 2, que é esse 2 aqui, ó, vezes o x. Mas quem é x? Ele disse que era 3, então bota o 3 aqui entre parênteses. Menos 3, para finalizar, igual a 0. Agora vamos só fazer continhas. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que vai dar 9, né? Menos 2 vezes 3, que dá 6. Menos 3 igual a 0. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, eu tenho 3 ao quadrado, 9. Menos 6, não é isso? Menos 3 igual a 9. Igual a 0. Aí vai fazendo as continhas. 9 menos 6 dá 3 e 3 menos 3 dá 0. Então nós temos aí uma igualdade que foi verificada, né? 0 igual a 0. Então nesse caso, se deu 0 igual a 0, é porque o x igual a 3, ou seja, o 3... A última questão, que essa quarta questão, é parecida com a terceira. Ele deu mais lá a raiz, ele deu o número lá para você substituir na equação. Quando você substitui, faz as continhas e ver que dá 0 igual a 0, é porque o 3 que você substituiu é raiz da equação. Uma das, né? Uma das. Tem outra raiz ainda. Só que não vem ao caso porque a questão não falou que raiz seria essa, nem tem para que a gente correr atrás dessa raiz, porque a questão não quer saber disso. Só quer que você verifique. Então, está esclarecido aí essa quarta questão. 3 é igual a 0. 3 é igual a 0, foi boa. 3 é a raiz da equação, porque... Ao substituir a raiz na variável x, nós vimos uma igualdade 0 igual a 0. Se der algum resultado diferente de 0, é porque o 3 não seria raiz. Ok? Então, gente, como eu havia falado para vocês no início da aula, então isso aí é apenas um complemento da aula da semana retrasada, né? A semana passada foi apenas o conteúdo explicado. Então foi mais um reforço, mais para reforçar o conteúdo, para vocês entenderem essa história de equação completa, incompleta, conhecer os coeficientes, a forma reduzida, o início de como ela é resolvida, para daí a gente partir para os próximos assuntos, que é o método de resolução, só que de outra forma. Primeiro a gente vai trabalhar a forma incompleta para depois ir para a parte completa de uma equação de segundo grau. Tá ok? Que vai precisar de equação de Bhaskara, a gente vai ter uma conversa bem interessante. Tá ok? Então fiquem com Deus, até a próxima e estudem, viu? Continue estudando.